Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em noite de testes, o Corinthians vence o Londrina e Romero mostra por que ele tem que ser titular desse time. Os destaques do amistoso lá em Cascavel eu te trago agora aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Para se inscrever no canal, faltam 25 mil pra gente bater a meta. Obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo aí. Vamos falar do Timão que voltou a campo depois de tanto tempo, né? Data FIFA, time eliminado do Paulista, esperando para estrear na Sul-Americana agora dia 2 contra o Racing em Montevidéu. E um teste interessante contra um time que tá na Série C do Campeonato Brasileiro, mas uma equipe profissional de jogadores que estão acostumados, né, especialmente a jogar, enfim, lá nos seus domínios. Não é necessariamente o Estádio do Café, mas é um estádio que realmente o gramado deixou muito a desejar em Cascavel, na cidade de Cascavel. De qualquer forma, supremacia corintiana, né, o oeste paranaense é um lugar tomado por corintianos. Visitei recentemente, né, impressionante a torcida do Corinthians por lá, e foi interessante ver de novo o time titular do Antônio Oliveira, que, vejam só, não tem Romero entre os 11 iniciais. Ele está adotando esse sistema do Wesley aberto pela esquerda, os dois centroavantes, o Pedro Raul mais centralizado e o Yuri Alberto mais como um ponta mesmo, jogando bem aberto, fazendo a jogada de lado de campo lá pela direita, Rodrigo Garro sendo o homem da armação ali pelo meio campo, mas com muita versatilidade, com muita mobilidade, mordendo o tempo inteiro, criando, caindo pelos lados, batendo falta, fazendo tudo. Rodrigo Garro faz tudo. Que jogador maravilhoso. Breno Bidon caindo pelo lado esquerdo também, muitas vezes, para poder armar o jogo, né? Sendo esse vértice da volância pelo lado esquerdo, função ocupada pelo Maicon, que estava bem até a sua lesão, mas agora não sei não, hein? Não sei não se o Maicon volta e reassume a titularidade. O Breno Bidon tá dono da posição. E o Ranielli, um monstro de jogador, leão de chácara, dono da primeira função do meio-campo, mas ganhou uma concorrência. Eu vou falar sobre ele na sequência. Trata-se de José Paulo. Ele mesmo, Paulinho, que voltou no segundo tempo do jogo depois de 10 meses parado e na função de primeiro homem. É bem verdade que quando isso acontece, o Raniel está deslocado pelo lado direito para ser meio que um lateral, com a expulsão do Fagner, mas eu chego lá. O Corinthians foi armado com a dupla de zaga, o Félix Torres descansando, né? Data FIFA, jogou pela seleção equatoriana. Então Gustavo Henrique e o Kaká com o Hugo, praticamente uma linha de 3, né? O Hugo pouco cruzava a linha divisória do gramado, subia de vez em quando voltava, e o Corinthians fazia muito essa linha de 3 zagueiros. Não é 3 zagueiros, né? Não são 3 zagueiros sem a bola, mas com a bola para sair da construção, o Hugo participa dela, com o Wesley fazendo o corredor ali pelo lado esquerdo. E aí, como eu falei, né? Raniel, Bidon, Garro e o trio de ataque, né? Wesley, Yuri Alberto e o Pedro Raul. Depois, no segundo tempo, muitas trocas, mas muitas trocas, porque o primeiro tempo ele foi muito físico, de amistoso não tinha nada, o Londrina marcou, o Corinthians não conseguia chegar, a falta de ritmo de jogo pesou em alguns momentos. O Wesley, por exemplo, que foi muito acionado pelo lado esquerdo, errou muito a tomada de decisão, e isso para mim é sintoma do ritmo de jogo, né? Da falta do ritmo, né? Com esse período sem jogos, e por isso importante também você realizar um jogo de competição antes da estreia na Sul-Americana, porque um tempo tão grande antes da partida poderia gerar esse problema no jogo que vale. Então você já dá uma soltada na galera, você já readquire a forma física, o ritmo, a competição, para os caras chegarem no Uruguai semana que vem entendendo a necessidade do jogo. O Wesley, que vinha bem, enfim, antes da parada, teve dificuldades ali pelo lado esquerdo, mas a gente sabe a capacidade do Wesley, né? É que a concorrência, vejam só, nesse elenco do Corinthians, ela tá grande. Porque aí no segundo tempo você tem um jogador como o Pedro Henrique que entra e preparem-se ou prestem atenção como o Pedro Henrique sempre apronta alguma coisa. Ele sempre entra e consegue tirar um coelho da cartola, ele sempre faz alguma coisa mais objetiva, e é dos pés dele que sai o primeiro gol, porque ele faz a jogada, bate muito forte, o goleiro Arthur faz o rebote e o Romero acaba tocando para o fundo da rede. No segundo tempo até o Carlos Miguel acabou entrando para o Cássio descansar, ele muda a dupla de zaga, né? Sai o Gustavo Henrique, o Kaká, entram o Raul Gustavo e o menino João Pedro. O Hugo acaba saindo também, e eu acho que a lateral esquerda ela é uma incógnita, porque o Hugo tem suas limitações, o Palácios ainda não recuperou, está sendo preservado aí para meados de abril, estreia do Campeonato Brasileiro, um pouco mais à frente na Sul-Americana. E aí tem um jogador que aproveitou muito bem essa oportunidade, porque o momento era de oportunidade.
O Antônio Oliveira estava fazendo testes, mudou 11 jogadores praticamente no segundo tempo. Praticamente não, né? Mudou 11 jogadores. Ou seja, era o momento de aproveitar a oportunidade. E quem aproveitou? Ele mesmo, Matheus Bidu. Matheus Bidu, que estava escorraçado, escanteado, defenestrado, quase negociado, pois bem, ele é reconduzido pelo Antônio Oliveira, inscrito inclusive na Copa do Brasil, começa a ser relacionado de novo e ganhou uma chance. E ele participa de 2 dos 3 gols. Ele começa uma jogada que vai na direita, o Mateuzinho faz o cruzamento, o Romero acaba fazendo o segundo gol, um golaço, né? E no terceiro gol, o lançamento do Matheus Bidu foi qualquer nota para o Giovani, que também entra na segunda etapa e na frente do goleiro acaba deslocando para fazer o terceiro gol, o 3-0. Um jogo que se encaminhava para o 0-0, porque ele estava difícil, estava truncado, mas ele teve um outro contexto, né? Ele teve expulsões no começo do segundo tempo, Fagner, hein? Ô, Fagner, pra que isso, Fagner? Pra que isso? Teve uma reclamação lá que o goleiro teria socado a bola fora da grande área. Aí o Fagner ficou meio bravo e tal, dá uma pegada no cara, né? Esqueci o nome dele até agora. O Martin foi expulso depois, né? E aí o Iago Telles. O Martin foi expulso depois e o Londrina ficou com 9. Mas aí o Fagner dá uma pegada no Iago Telles que revida, empurra o jogador do Corinthians no chão. Aí o árbitro, por conta de uma confusão generalizada, vai lá e expulsa os dois. Eu teria feito o mesmo. E acho que o Fagner se perde por esse tipo de coisa, né? Acho até que é bom ele ficar, sei lá, prestando atenção no que pode acontecer. Qualidade técnica, a gente sabe. Agora o Mateuzinho, que entrou no segundo tempo, entrou bem. Entrou muito bem. Antes o Ranieri fez essa função pelo lado direito e o Paulinho assumiu a primeira volância, né? Já falando das trocas. Depois o Mateuzinho entra e aí reconduz o Ranieri para o meio. E o Mateuzinho entrou muito bem, aproveitando os espaços oferecidos pelo Londrina pelo lado esquerdo defensivo. E aí o Corinthians começou a dominar o setor, né? A ter mais presença de área com os espaços que foram oferecidos, e aí o Romero acabou decidindo o jogo, matando o jogo, e no final o Matheus Bidu lançou para o Giovani em condição legal, que só resolveu a parada. Mas foi um Corinthians no segundo tempo com as trocas muito mais voluptuoso, até especialmente depois da expulsão do Martin, né? Que acabou fazendo uma falta para amarelo, matando um contra-ataque. O Romero, inclusive, né, meio que no grito ganha, né, porque ele vai partir, sofre a falta e já cartão, o árbitro nem pensa, dá o cartão, quando vê o cara já tinha, tá expulso, e ali o Corinthians fica com 9 e manda ainda mais na partida. Mas a gente teve Pedro Henrique entrando bem, Mateuzinho entrando bem, Romero então nem se fala, o Garro, que jogou muito bem enquanto esteve em campo, saiu para a entrada do Biro, que também tentou alguns lançamentos. Paulinho reestreando depois de 10 meses na primeira função, ou seja, vira uma alternativa, seja para o Ranieri, e eu gostaria de ver o Paulinho ainda na segunda função, porque é uma função carente ainda no Corinthians em termos de elenco. Tem o Maicon e agora o Bidon, só que o Bidon apareceu, né? O Bidon apareceu e tomou conta da posição, então não sei se não moeu para o Maicon aí. No lado esquerdo, o Bidu se apresenta. Eu não estou dizendo aqui que o Bidu tem que ser o titular, mas o Hugo, diante de tantas, digamos assim, limitações, o Palácios que não recupera e o Antônio Oliveira que já testou até o Caetano naquela função, daqui a pouco o Bidu pode sim ser uma alternativa, porque ele não joga menos do que o Hugo. Então, daqui a pouco, se você tem essa dúvida, essa possibilidade, o Bidu pode muito bem ser aproveitado. A dupla de zaga, eu acho que nesse momento é Gustavo Henrique e Félix Torres, mas aí você já ganha, deu uma minutagem aí pro Kaká, que é um jogador alto também, tem boa bola aérea e tudo mais, já vai se soltando um pouco mais com o elenco, aí tem o menino João Pedro, Cássio e Carlos Miguel a gente não precisa nem falar, foram as trocas, as alternativas, as mudanças, as valências, deixa eu ver se eu esqueci de alguém, né? O Giovani entrou no lugar do Yuri Alberto também, e aí a gente precisa entender também, porque quando no segundo tempo o Romero entra, ele entra no lugar do Pedro Raul e o Yuri Alberto passa a fazer a centroavância. Será que o ataque é esse mesmo? Wesley, Pedro e Yuri Alberto? Por que o Romero é reserva? Pelo menos assim, na reta final do Paulista e nesse primeiro amistoso, é o que indica o Antônio Oliveira. Ele disse em entrevista coletiva que isso não se verifica para qualquer jogo, que isso dependendo do adversário, ele pode utilizar ou pode modificar. Só que a verdade é que ele está dando uma sequência para esse ataque. Mas por que Romero na reserva? Na minha opinião, ele tem que achar um lugar para o Romero. O Romero não pode ser reserva. O Romero, além de ser um cara que muitas vezes a gente diminui o talento dele por conta da entrega, da volúpia, da garra e de tudo que ele consegue vestir, né, com a camisa do Corinthians, por favor, o gol que ele faz, o segundo gol,
é de quem tem talento, é de quem tem brilho e de quem está na fase. E de quem está vivendo um grande momento. E você não pode ignorar isso. Você não pode menosprezar o momento do jogador. Isso não é uma crítica ao Antônio, é apenas enfim, um registro, né, de que ele, obviamente, entende qual o melhor para a sua equipe. Ele venceu o jogo por 3-0, tá tudo certo. Ele está testando ainda, obviamente, né? Ele teve todo esse tempo sem jogos para trabalhar, ele teve um primeiro amistoso para testar, os testes são para isso mesmo, mas o Romero, na minha opinião, não pode ser reserva desse time. É um cara que, além de se entregar, de se doar, ele ainda tem o gol, e inclusive colou aí, né, no Paulo Guerreiro para ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Então o Romero, ele já está na história. E ele é um cara que precisa jogar. Eu entendo por alternativa de jogo, você, em determinado momento, não, vou escalar os dois centroavantes, que não são dois centroavantes quando estão jogando ali, porque o Yuri não está enfiado na área, ele está aberto pelo lado direito, ele tem realmente outra característica, ele ataca o espaço, ele gosta do ponto futuro, ele gosta da velocidade do arranque e tudo mais. O Pedro Raul não, já é mais pivôzão. No primeiro tempo ele faz um pivô maravilhoso para um chute do Rodrigo Garro, que a bola explode no travessão, seria um golaço. O Pedro sabe fazer isso, mas eu inverteria. Eu deixaria o Pedro Raul como uma alternativa para segundo tempo, para bola aérea, para fazer pivô, para mudar jogo, para parar mais cruzamentos, e começaria com Wesley e Yuri Alberto centralizado e Romero pelo lado direito. Para mim é simples, mas assim, são só registros, porque o Antônio provavelmente sabe o que faz. Rodrigo Garro jogando muito, Ranielli jogando muito, Bidon jogando muito. É óbvio que o adversário é da Série C, tá, gente? E foi apenas um amistoso. Informação exclusiva aqui do canal Café do Setorista é que o Corinthians monitore, até fez uma consulta para tentar contratar o meio-campista volante Kaique, tá? Não é Kaique com K, não, é Kaique com C. Kaique do Juventude. Ele é considerado, ele tem 28 anos, tá? O Kaique. E ele é considerado hoje um dos melhores jogadores do Juventude. Ele é peça importante, tá? Pro time do Juventude. Ele tem contrato até o final desta temporada. Isso quer dizer que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Então, a gente não sabe se o Corinthians, né, tentaria esse jogador para esse ano, né, que eu acho que tem que ser, ou para o próximo ano, tá? É um jogador que eu não trouxe isso no blend de informações, mas quero trazer para vocês agora, que é um jogador que o Juventude não tem muito interesse em facilitar a saída dele, tá? Isso é uma informação que eu não trouxe no blend, é uma informação nova. É um atleta que tem uma multa aí mais ou menos avaliada em uns 10 milhões de reais, mas o que eu não falei no blend, que eu estou falando aqui para vocês ao vivo, é que o Juventude não tem muito interesse em facilitar a saída dele, porque, repito, trata-se de um dos atletas mais importantes do atual elenco, tá? Foram 12 jogos em 2024 com a camisa do Juventude, 11 deles como titular, então é titular absoluto do Juventude. Vocês, torcedores corintianos, que me fizeram ir atrás dessa informação, eu descobri essa informação por causa de vocês, tá? Porque vocês gostaram do futebol dele contra o Internacional, no jogo contra o Inter, que o Robert Renan deu a cavada. Vocês falaram que ele jogava muito e pediram para eu ir atrás, e, né, não é coincidência, o Corinthians realmente estava monitorando já a situação do jogador, fez até consulta para saber se existe possibilidade de contratar, tá, o meio-campista volante Kaique, jogador de 28 anos, que pertence ao Juventude. Eu acho que foi, o Léo tá falando que foi ele, Samir, esse exclusivo do Kaique, você tem que me dar os créditos, hein? Eu que insisti para você ir atrás, você só fez todo o resto. É verdade. Aliás, eu tinha falado até antes, ó, o Léo foi um deles. Cara, isso que é o legal do nosso trabalho, né? Uma coisa importante. O time do Corinthians precisa ser menos pilhado. O Antônio Oliveira foi suspenso no Paulista, foi expulso na Copa do Brasil e foi advertido hoje com amarelo num amistoso, tá? Eu gosto muito do Antônio Oliveira, só tenho rasgado elogios a ele, tá? Eu acho que até de forma exagerada, tô sendo até
um pouco até demasiado, porque ele não merece tantos elogios assim que eu tenho dado. Estou sendo legal. Mas o que eu penso é o seguinte: eu vi uma vez um técnico novo surgir no Santos, na época do Neymar, foi na Libertadores de 2011, eu estava cobrindo o Santos. Ele se chamava Marcelo Martelotti. É um técnico novo, o cara foi ex-goleiro do Bragantino. Ele pilhava o time chegava a ter 3 expulsos no jogo. E aí o Muricy assume o time para recuperar o time na Libertadores e bate campeão. Isso é muito de técnico novo, que quer mostrar serviço. Então, é uma coisa que o Antônio Oliveira vai ter que aprender. Senão ele vai acabar pilhando demais o time, tá? Pô, você vê os auxiliares querendo brigar no amistoso. Menos, velho. Menos auxiliares. Menos. Os auxiliares, a liderança, é para acalmar quem tá brigando no amistoso. Porque se brigar em campo já é feio, imagine no amistoso. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente acha legal um time que briga. Ainda mais a gente que vem de um time apático, sem alma, sem vida, que era o time dos amigos do Duílio. Aí a gente quer um time com garra, mas a gente quer um time com garra igual o Ranieri, igual o Garro. Não um time juvenil. Não um time juvenil, porque eu já vi jogador ser juvenil, jogar tudo a perder, e a gente perder campeonatos, como eu vi como torcedor na arquibancada. O Kleber dá uma cotovelada, lateral esquerdo, foi totalmente juvenil, contra o D'Alessandro, num jogo de Libertadores da América contra o River Plate. O Corinthians vencia por 1-0 o gol do Jorge Wagner. O Corinthians tomou a virada com 1 a menos, porque o Kleber não soube ter a cabeça no lugar. Coisa que o Fagner não sabe ter também, não aprendeu até hoje, não vai aprender mais. Depois, nessa idade, não aprende mais. O Corinthians entra em campo num 4-1-4-1, que não funcionou. É bom a gente lembrar. Gente, eu não estou exagerando nada dizendo que é o fim do mundo, tá? É porque às vezes as pessoas confundem. Eu estou analisando um pós-jogo. Eu não estou analisando o Corinthians no ano. Até porque o Corinthians no ano vai ter Coronado, vai ter Michael, vai ter Palácios, vai ter Félix Torres. É isso que eu quero que você entenda. Tem essa sabedoria. Que o nosso público aqui é um público sábio, tá? O que eu estou analisando aqui é o hoje, o pós-jogo. Eu não estou falando que tudo acabou. Não tenho essa impressão, porque eu sou intenso para falar. O que eu estou analisando é hoje, Corinthians 3, Londrina 0. Então eu quero lembrar que com o time titular, o Corinthians não venceu Londrina. Isso me espanta, tá? Isso me espanta. Por que que não venceu? Primeiro, tem a questão do campo, que não é desculpa, não dava para marcar um jogo nesse campo. Tem a questão da falta de ritmo de jogo, Londrina visivelmente tinha mais ritmo de jogo. E o Corinthians, e aí vem a questão do Antônio Oliveira, não apresentou nada de novo. O Corinthians entra num 4-1-4-1 e eu vou falar uma coisa para você. A linha de 4, você já sabe qual é, o Ranieri entre as linhas. Ranieri, monstro. O que ele jogou na lateral direita me empolgou. Sério. O Ranieri na lateral direita, pô, velho, foi incrível o que eu vi, tá? Então, 4-1-4-1 com o Ranieri entre as linhas e Yuri Alberto na direita. Exatamente o que eu conto para vocês. Eu até recebo algumas mensagens no direct do Instagram. Pô, Samir, passei a analisar o jogo taticamente diferente, te acompanhando. Garro aqui, Breno Bidon, Wesley e o Pedro Raul, tá? E o Pedro Raul. Primeiro, eu fui um dos... Aliás, acho que eu fui o pioneiro nisso. Uma das minhas loucuras, querendo resolver os problemas do Corinthians aqui, eu falei que o Yuri Alberto tinha que ser testado na ponta direita. E aí vocês podem achar assim, pô, o Samir estava errado. Porque hoje o Yuri Alberto não jogou nada. O Yuri Alberto é limitado, tá? O Yuri Alberto é limitado, seja de centroavante, seja de ponta direita, seja de qualquer posição que ele venha atuar. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. O Antônio Oliveira, ele só joga no 4-1-4-1. Cara, eu vou falar uma coisa aqui porque eu vejo futebol, tá? O Yuri Alberto estava aqui. O Yuri Alberto estava, por exemplo, você conhece a Imigrantes? Serra, DC, São Paulo, Baixada Santista. O Yuri Alberto estava no pedágio. No pedágio. O Pedro Raul estava no último túnel da Imigrantes
E o Wesley estava em Cubatão. Quem é da região vai entender a minha análise. Mas para você entender, um time extremamente espaçado, porque eu queria ver o Pedro Raul na direita, mas ou jogando dentro da área do lado do centroavante, ou jogando no 4-3-3, num 4-2-3-1, onde você tem um meia com os 3 atacantes. Aí você tem o Pedro Raul, você tem o Yuri Alberto na ponta direita, perto da área, entrando na área, recebendo bola do meia, tabelando com o centroavante, ou com o lateral que sobe. Mas eu não sei se você viu o mesmo jogo que eu, mas o Yuri Alberto jogou, ele foi o Mateuzinho quando jogou contra o Água Santa. Ele jogou lá no meio campo, simplesmente extremamente longe da área. Ele já é limitado na área. Você imagine ele a quilômetros da área. Como é que o Yuri Alberto vai driblar, vai dar lançamento? Ele não tem categoria para isso. Ele não tem categoria para isso. Salve, rapaziada! E o Corinthians conseguiu aí a vitória no amistoso contra o Londrina. Vamos falar a verdade, o primeiro tempo foi um pouco abaixo, mas é normal também, um bom tempo parado sem jogos, né? O Corinthians sentiu aí sem ritmo de jogo nenhum. E no segundo tempo, né, depois da entrada do Romero, o Romero decidindo o jogo aí, marcando 2 gols. E o Giovani, o terceiro gol. E aí, fiel, gostaram dessa partida do Timão? O Romero é o melhor atacante do Corinthians? Deixa abaixo aqui a sua opinião. E o Corinthians segue aí treinando agora, se preparando para no dia 2 aí, enfrentar o Racing, lá no Uruguai. É a primeira partida aí da Copa Sul-Americana, fiel. Ah, outro destaque também desse amistoso, pra mim, foi o Breno Bidon, hein? Que jogador que o Corinthians subiu da base, hein? Ou pelo menos que estava na base do Corinthians, foi o destaque já da Copinha e vem sendo destaque, hein? Não sei não, hein? Será que o Breno Bidon deve ser titular no lugar do Maicon? Deixa aqui abaixo a sua opinião, fiel. Eu vou mandar um salve pra vocês. E o Corinthians é isso, segue se preparando que agora vai começar aí as competições oficiais. Sul-Americana, Brasileira e Copa do Brasil. Será que o Corinthians consegue um título nessa temporada? Deixa a sua opinião. E eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Muito obrigado para você que tá aqui até agora. Tamo junto. Deus abençoe cada um. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!